Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um Caxias valente segura o Grêmio nesse primeiro jogo da final. O tricolor teve volume, conseguiu empate, correu riscos e tem muita coisa me preocupando. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, vamos falar desse primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, 1-1. Agora no jogo de volta, sábado que vem, o Grêmio na sua arena, com a sua torcida, com uma vitória simples, se sagra ex-campeão gaúcho. Falando assim parece fácil, né? Mas não é exatamente isso. O Caxias, com toda a dificuldade que impôs aos seus adversários nesse campeonato, apresentou o mesmo nesse primeiro jogo. E eu acho que o Grêmio esperava isso. Mas eu tô muito preocupado com algumas coisas. Tudo bem que o Caxias tem só uma derrota nesse campeonato justamente para o Grêmio. Lá no primeiro jogo, quando o Luizito Soares achou um gol nos minutos finais, uma jogada individual e acabou conquistando a vitória para o Grêmio, de virada também, mas o jogo lá foi difícil também. Tudo bem que o Inter não venceu nenhum jogo dos 3 que disputou contra esse mesmo Caxias e acabou eliminado nos pênaltis. Tudo isso é verdade. Agora, por que a minha preocupação? Porque, com todo respeito ao Caxias, pelo brilhante trabalho do Thiago Carvalho, pelo brilhante trabalho desses jogadores, pelo brilhante campeonato, o campeonato, a temporada do Grêmio, ela será contra jogadores, contra equipes, né, do nível de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, e aí? Essa é a minha preocupação. O Grêmio tem um grupo suficiente para enfrentar essas equipes? Porque, assim, a menos que o Grêmio queira figurar ilustrativamente num brasileiro, num 5º lugar, 8º lugar, sei lá, ou ser eliminado numas 8º ou 4º de final de uma Copa do Brasil, a menos que o Grêmio queira mais do que isso para a sua temporada, a gente precisa repensar algumas coisas. Do que está acontecendo hoje e do que precisa acontecer. Eu não quero ser o ranzinhos aqui, vamos começar do começo, porque o Grêmio, eu acho até que foi um bom resultado. Diante da dificuldade do jogo, das circunstâncias, apesar do Grêmio ter jogado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, a maior parte do segundo tempo, eu ainda acho que o Grêmio traz um resultado bom, especialmente porque vai jogar em casa a grande final e porque não perdeu o jogo, trouxe um empate e tudo mais, e pela dificuldade também, pelo nível de enfrentamento que impôs o Caxias nessa partida. O Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, ele escolheu o Lucas Silva como um segundo volante, que era a ausência mais sentida, era a peça que faltava. O Carbajo teve uma virose voltando da seleção uruguaia, o PP tá machucado ainda e o PP faz muita falta. O PP faz muita falta, porque o PP dita o ritmo, o PP constrói. O PP é o motor desse time, motor técnico desse time do Grêmio. Tá feito isso, tá descoberto isso, tá revelado isso. E o Lucas Silva, evidentemente, não tem a mesma qualidade, mas eu preciso dizer que o Lucas Silva fez um grande jogo. Dentro da sua atribuição, dentro da sua possibilidade de um cara que provavelmente perdeu confiança para jogar, porque foi descartado e foi preterido muitas vezes pelo Thiago Santos. O Thiago Santos foi o escolhido em detrimento ao Lucas Silva. E já tem uma coisa diferente do Lucas em relação ao Thiago Santos, né? O chute. O Lucas Silva obrigou o Bruno Ferreira, bom goleiro do Caxias, a trabalhar muitas vezes, especialmente no primeiro tempo. O Thiago Santos não tem isso. Mas o Lucas Silva, dentro da sua capacidade, ele teve um jogo de muita entrega. Então preciso valorizar o que fez o Lucas Silva. Vija Sante como primeiro homem e o Renato manteve a estrutura. Cristaldo centralizado, começando o jogo, Vina por um lado, Bitelo por outro e o Luizito Soares lá na frente. Os dois laterais, João Pedro e Reinaldo. A dupla de zaga sem o Kahneman, Bruno Alves e Bruno Vini, com o Adriel no gol. 7 minutos, 1-0 Caxias. Para vocês verem como é perigoso. O Grêmio parece que não tinha acordado ainda. O Grêmio tava, sei lá, não sei se o calor, nem tava quente, né? Porque o Renato tava de jaqueta e capuz, esperando o que ia acontecer no jogo. De repente o Marlon, volante, infiltra e eu não sei se o Adriel tava esperando um cruzamento, ele hesita um pouco, ele chuta né, no contrapé do goleiro, ela passa do lado dele. Não acho que foi falha, mas talvez uma bola defensável. E ali o Caxias abre o placar. Muda todo o jogo, né? Porque ali o Grêmio teve que acordar. A partir dali, o Caxias começou a marcar demais. O Grêmio tinha muitas dificuldades. Ficava com a bola, mas tinha muitas dificuldades de entrar na linha intermediária ofensiva. Porque o Caxias marcava muito forte, inclusive com algumas jogadas mais viris, e apostava na transição. Teve um momento, inclusive, num lance pelo lado direito, que eu não lembro qual foi o jogador, que o Caxias poderia ter feito 2-0. A defesa do Grêmio estava batida, não tinha impedimento, e ele opta por um chute que ele chuta por cima. Se ele avança um pouco mais, ele ficava cara a cara com o Adriel. O Caxias teve chance, inclusive, com contra-ataques sempre muito perigosos. A partir da metade do primeiro tempo pro final, aí sim o Grêmio constrói
e transforma o seu volume em chances mais claras. Ali a gente via que o gol estava amadurecendo. Ali você via que o Grêmio começou a gerar defesa do goleiro, rebote, escanteios, muitas bolas na área, bola cruzando. O Soares teve chance, Bitelo teve chance, Lucas Silva teve chances. Todo mundo ali teve chance para poder marcar. O Bruno trabalhando muito bem, a defesa afastando. Teve um pênalti bem discutível, né, que não foi marcado, quando o Dirceu cabeceia no braço completamente aberto. Eu até disse o seguinte, né, se fosse o Kahneman nesse lance, deve estar na regra lá, né? Se Walter Kahneman tocar com o braço na área, é pênalti. O pênalti será marcado, porque é impressionante, né? Não tem nem interpretação com o Kahneman, sempre é pênalti. Mas quando é o adversário, o critério não é o mesmo. Entendo a interpretação de não marcar, porque ele cabeceia no próprio braço e ele está saltando, então esse braço abre exatamente por uma condição natural, que é o que diz a regra. Agora, o braço está aberto, está estendido, né? Muitos árbitros marcam esse tipo de pênalti, especialmente quando é o Grêmio. Então fica aqui o questionamento. Mas enfim, depois teve uma chegadinha no Bitelo, que aí nem olharam, né? Marcaram escanteio, mas uma chegadinha no Bitelo bem na risca da grande área, né? Na entrada da área. Enfim. E o Caxias pegando, e o Caxias batendo, e a coisa acontecendo. Mas enfim, aí no último lance do primeiro tempo, o Grêmio consegue o seu gol do jeito que teria que ser, né? No contrapé do goleiro Bruno, numa cabeçada que o Vina consegue esticar, né? Numa tentativa assim de primeiro cabeceio, ele volta e consegue o cabeceio para tirar do goleiro. Só dessa forma o Grêmio poderia conseguir um empate. Mas aí, para não ser o ranzinza do vídeo, aí eu preciso valorizar a entrega, a insistência, a persistência, a consistência e todas as palavras que você queira usar, adjetivos, para um Grêmio que não se resignou com o resultado e buscou ele o tempo inteiro até o gol sair. E o Vina, que até perdeu mais gols, hoje foi o dia do Vina perder gols, né? Tinha sido o Soares nos outros jogos e tal, hoje foi a vez do Vina, né? O Vina, impressionante como perdeu gols, mas ele tem estrela. Ele fez o gol no Grenal, ele fez o gol agora, um gol super importante, ele tem presença de área, ele aparece muito, ele tem alguma dificuldade quando ele cansa, o aspecto físico acaba pesando, mas ele foi importante, porque ele faz um gol fundamental. O Grêmio volta para o jogo e volta para o segundo tempo com 1-1. E aí tem um lance a 8 minutos do segundo tempo, que é uma entrada do Moacir na perna do Vijaçante, que o Daronco dá só amarelo, mas o VAR, o Rodrigo D'Alonso Ferreira, chama o Daronco para ele aplicar o vermelho, porque foi uma tentativa de cirurgia ali dentro do gramado. Impressionante, né? Uma entrada por cima da bola na canela do Vijaçante, que poderia até ocasionar uma fratura. Pois bem, ali o jogador do Caxias é expulso e o Grêmio fica com 1 a mais. E aí você pode imaginar que o Grêmio deveria ter aproveitado, né, essa superioridade numérica. É claro que deveria. Só que do outro lado tem uma equipe muito bem aplicada. Então, primeiro, você está no segundo tempo. Esses jogadores titulares do Grêmio começam a cansar mais. E, obviamente, a equipe que está com 1 a menos se fecha mais e fica mais difícil ainda para entrar. O Grêmio tem qualidade suficiente para vencer isso? Tem. Só que é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Gente, o Grêmio vai enfrentar equipes muito superiores tecnicamente ao Caxias. Com todo o respeito ao valente, valoroso, guerreiro e incansável Caxias. O Grêmio vai enfrentar adversários muito mais complicados. Onde o Grêmio quer chegar? Onde o Grêmio quer chegar na temporada? Eu sei que o Grêmio pode ser campeão gaúcho sábado que vem, como pode não ser. Mas qual é o nível que esse Grêmio quer alcançar? Tá pouco. Tá pouco. Se eu disser para vocês, o Grêmio teve, sei lá, acho que quase 20 escanteios. 30 finalizações. O Grêmio, em termos de volume, amassou o Caxias. Mas isso significa que o Grêmio jogou bem? Eu não acho. Eu não acho. O Grêmio não conseguiu fazer o seu jogo de infiltração, o seu jogo de aproximação, o seu jogo de troca de passes. Em raros momentos isso aconteceu em tabelamentos em que o Grêmio conseguiu uma chance ofensiva. Porque é o DNA desse time que está sendo construído agora. Mas em outros tantos momentos, o Grêmio teve um decréscimo de qualidade técnica. O Grêmio teve dificuldades técnicas no jogo. E isso me preocupa. Eu preciso falar sobre algumas individualidades. Gente, o Reinaldo, ele não era um lateral exímio no São Paulo. Ele não era um lateral unanimidade no São Paulo. Mas ele era 10 vezes melhor do que ele está sendo no Grêmio. O Reinaldo está cometendo erros em lances de fundamento.
Ele não consegue dominar uma bola que não seja com a perna esquerda. E muitas vezes ele domina e deixa a bola escapar. Os cruzamentos dele são todos horrorosos. No São Paulo ele consagrou o Jonathan Calleri com assistências. O Calleri chegava a dizer, o cruzamento do Reinaldo é um passe. Onde está esse Reinaldo? Repito, ele nunca foi um craque, mas a bola parada dele, até pênalti ele está errando, como foi contra o Ipiranga nas disputas no jogo passado. Os cruzamentos dele estão péssimos, péssimos. Então assim, o Reinaldo está me assustando. Por outro lado, o João Pedro, muito bom, mais uma vez, muito bom. O João Pedro, assim, ó, o torcedor do Corinthians nem sabe quem é esse João Pedro que está jogando com a camisa do Grêmio, porque em algumas vezes ele foi alçado para substituir o Fagner e não conseguiu. O Lucas Silva, preciso referendar, que fez um grande jogo dentro da sua expectativa, dentro da sua realidade. O Soares, de novo, teve dificuldades, mas em vários momentos foi super importante no aspecto coletivo. Parece que eu estou passando um pano, né? Mas não é. Se você analisar o jogo num contexto mais amplo, ele é o cara que sai da área o tempo todo, é o cara que organiza o ataque, ele está toda hora gritando, apontando, posicionamento, e fez uma jogada maravilhosa, fez algumas jogadas maravilhosas, né, em que quase saíram gol. O Bruno Ferreira defendeu muitas bolas e tem no finalzinho um passe que ele dá, depois de uma jogada linda para o Vina, que a bola vem muito alta, ele não consegue o cabeceio, ali seria o gol da vitória, o gol da virada. Ele também dá um passe por cobertura pro Vina também, um tabelamento, né? Que ele dá por cima da defesa e o Vina chega chutando, quis furar a rede, né? Ela passa por cima, assim, ali também seria uma grande chance de gol. Então, o Soares foi muito importante coletivamente no aspecto ofensivo, embora não tivesse mais uma vez o seu gol. E a gente sabe a capacidade do Soares, falar do Soares é chover no molhado. Mas assim, esse é o time, tá? O Renato fez só 3 trocas. E a primeira troca foi lá 36, 37 minutos. Por que ele demorou tanto para mexer, tendo com 8 minutos já um jogador a mais? Porque ele não tem banco. O Renato coloca o Galdino na do João Pedro, porque aí não precisava de um lateral direito, né? Embora, e muito por conta do aspecto físico, né? Eu teria tirado o Reinaldo. O Gustavinho na do Vijaçante, porque aí ele tira um primeiro volante, não precisava mais, né? O Grêmio estava todo no campo de ataque do Caxias, depois do jogador expulso, o Caxias teve uma jogada ou outra, assim, num contra-ataque, mas até era uma bola que foi muito esticada e a bola acabou saindo num cruzamento. E o Zinho na do Cristaldo. E o Zinho entrou bem de novo. O Zinho é um jogador de muita habilidade, o Zinho é o novo Ferreira, o Ferreirinha, então tentando alguma coisa. E só. Porque o Grêmio não tinha, gente. Não tinha. Posso pegar aqui o banco do Grêmio? Posso pegar aqui o banco do Grêmio para vocês terem, só para vocês terem uma ideia. Tem o Ronald, o volante, que se falou maravilhas, que poderia ter entrado no jogo. Poderia. Acho que o Renato pipocou aí. Poderia ter dado uma chance pro moleque. Mas, ó, o Breno e Gabriel Grando, 2 goleiros. Tomás Luciano, que é um lateral direito. João Ramos, um zagueiro. Natan, o outro zagueiro. Diogo Barbosa. Darlan, volante. E o Gabriel Silva, um meia. Qual jogador você teria para mudar o jogo? O Renato já falou na sexta-feira que precisa ir ao mercado, mas precisa ir urgente. Precisa contratar urgente. O Grêmio não tem um time para vencer a temporada. Vou repetir. O Grêmio não tem um time para vencer a temporada. O Grêmio já está jogando desfalcado, sem Carbajo e sem PP. No jogo passado estava sem o Cristaldo também. E isso pode ser uma tônica durante o ano. E aí o Grêmio teve que botar Thiago Santos, Tassiano, e esses dois, mesmo esses dois já foram embora. E agora? Então assim, o Grêmio volta com empate, pode conquistar uma vitória com a atmosfera da arena, o Caxias é um adversário difícil, mas acho que na técnica o Grêmio ainda é superior, mas não é soberba, o Grêmio pode até perder para o Caxias, o Campeonato Gaúcho, eu estou preocupado com isso também, mas a minha preocupação é porque eu tenho aspirações maiores. E acho que esse time gerou uma expectativa maior no torcedor. Com esse elenco, não consegue disputar títulos, por exemplo. Se o Grêmio quiser apenas figurar na temporada, bom, aí tudo bem. Aí acho que estamos prontos. Nem assim, eu diria. Porque tem muito volume, está perdendo muitos gols, tem muita coisa para ajustar. Então, assim, eu me preocupei mais uma vez. Que sem uma peça ou outra peça ali no meio, o Grêmio não consegue desenvolver o futebol aquele que encantou. E o Grêmio vai ter aqueles 11 intocáveis ao longo do ano? Não, né? A gente já tá vendo que não.
O PP já tá desfalcando, o Carbajo já tá desfalcando, o Cristaldo volta e meia, o Vina cansa no segundo tempo. Bom, não queria estar tão mal-humorado. Acho que o Grêmio tem condições de ser campeão, mas estou realmente preocupado com o que vem pela frente. Tomara que o Grêmio vá ao mercado e aí sim se reforce e com o título gaúcho, né, ganhe confiança para a sequência da temporada. O que você achou do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!